Você acha que está sozinho porque algo está errado com você, porque ninguém ficou, porque ninguém te escolheu. Mas talvez ninguém tenha te dito com essa clareza. A solidão não é castigo. A solidão é o chamado. O chamado silencioso da parte mais profunda de você que cansou de se moldar para caber, que cansou de agradar para ser visto, que cansou de se abandonar para ser escolhido. E agora, pela primeira vez, você começa a sentir, de forma crua, sem distrações, que estar só dói. Mas essa dor, se você tiver coragem, pode se transformar em força. Talvez você tenha aprendido que solidão é sinônimo de rejeição, que estar só é prova de fracasso. Mas e se for o contrário? E se o seu isolamento for o início da sua liberdade? Existe um tipo de silêncio que não é vazio, é presença. Existe uma ausência que não é abandono, é purificação. Carl Jung dizia que a solidão é o território da individuação. É nesse silêncio que você para de se perder nos ruídos do mundo e começa a ouvir, pela primeira vez, a própria voz. Você sente que não tem lugar, que não se encaixa, que a intensidade que você carrega incomoda. A verdade é que talvez o seu mundo interno seja grande demais para espaços rasos. E por isso dói, por isso parece que você está quebrado. Mas a dor não é defeito, é passagem. Schopenhauer disse: a solidão não é a ausência de companhia, mas a ausência de distração. No silêncio, tudo o que você evitou sentir vem à tona. É desconfortável sim, mas é ali que o real começa. Enquanto você tentar preencher o buraco com vozes externas, nunca vai encontrar paz. Porque o vazio que você sente não se preenche com pessoas, se atravessa com presença, com coragem de permanecer, de escutar o que emerge quando tudo silencia, de se ver sem filtros, sem máscaras, sem performance. E quando isso acontece, quando você para de vibrar carência, quando você abandona o papel do homem que precisa ser amado para se sentir válido, algo muda. Você começa a emitir uma outra frequência, uma presença que não pede, que não implora, que simplesmente é. Estar só para o homem comum é um fardo, mas para o homem em transição é um rito, e esse rito começa agora, quando você para de fugir, quando você para de buscar lá fora o que só nasce dentro, quando você escolhe, consciente e firme, ser um com o próprio silêncio. Porque é nesse silêncio que mora a sua reconstrução, e ninguém pode fazer isso por você. Cuidado com a fuga do vazio. Ela te mantém dependente. Você se aproxima, se doa, se apega, e depois se sente usado, vazio, rejeitado. Mas não é amor o que você buscava, era a fuga. Fuga da dor que mora em você desde muito antes dela, desde antes daquela relação, daquele abandono, daquela promessa não cumprida. Você não queria conexão, você queria anestesia, e a presença do outro parecia por um instante silenciar seu caos interno, mas só por um instante. O problema não é querer ser amado, é depender disso para se sentir vivo. Quando você se conecta a alguém a partir da carência, não é afeto que nasce, é ilusão. Você chama de amor, mas no fundo é medo. Medo de se encarar, medo do eco que reverbera quando tudo fica quieto. Por isso, você se distrai. Por isso, você corre atrás. Por isso, você aceita migalhas. Não porque é fraco, mas porque ninguém te ensinou que o vazio também é sagrado. Essa frequência de escassez, de me ame, por favor, me veja, é a mesma que te prende em ciclos de rejeição. Você não atrai o que quer, você atrai o que vibra. E enquanto vibrar abandono, só encontrará espelhos que reforçam esse buraco. O problema nunca foi ela, foi o que ela ativava em você e o que você fazia para não sentir. Por isso agora existe um convite silencioso. 7 dias sem distrações, sem redes, sem mensagens forçadas, sem aquela ânsia de ser notado. Apenas você e seu silêncio. Você e o desconforto. Você e tudo o que emerge quando para de fugir. Não é penitência, é reinício, é alinhamento vibracional. Porque quanto mais você foge, mais se perde. Mas quando para, quando escolhe encarar o vazio como caminho,
ele se transforma. E então, pela primeira vez, você deixa de implorar por amor e começa a vibrar presença. E é aí que tudo muda. Confundir solidão com rejeição é um engano profundo. Você se sente deixado de lado, ignorado, invisível, e essa sensação te corrói como se cada ausência fosse uma prova de que você não vale o suficiente. Mas solidão não é evidência de inadequação. Solidão é estágio iniciático. É quando o mundo para de te distrair e o inconsciente finalmente começa a falar. O problema não é estar só. O problema é o que você acredita que a solidão significa. Porque lá atrás, talvez ainda menino, você aprendeu que ser deixado era ser descartado, que se ninguém fica, é porque algo está errado com você. Mas não está. O que está é nascendo, crescendo. E nascimento é sempre solitário. A multidão aplaude o sucesso, mas o silêncio assiste o renascimento. Carl Jung dizia que é só quando o barulho cessa que o inconsciente emerge. E o que ele traz não são palavras, são imagens, são símbolos, são sensações que você precisa aprender a decifrar. E esse processo, essa travessia, exige silêncio. Exige que você aguente estar consigo mesmo sem querer fugir, sem se trair. A neurociência mostra que momentos de isolamento ativam o chamado modo default do cérebro. É nesse estado que processamos nossa identidade, criamos sentido, acessamos o que realmente somos sem as vozes externas. A ausência que hoje te angustia, amanhã pode ser o berço da sua clareza. Mas isso só acontece quando você para de interpretar a solidão como falha e começa a enxergá-la como fase profunda, fase sagrada, fase que poucos atravessam sem enlouquecer ou despertar. Você não está sendo rejeitado, você está sendo esvaziado das distrações que te impedem de nascer de novo, e esse nascimento é seu, só seu. E quando ele acontece, o mundo já não tem mais o mesmo poder sobre você, porque você voltou a si. E isso é liberdade. A solitude desperta dons adormecidos. Existe um momento em que tudo parece ter ido embora. Amigos, amor, reconhecimento. Até mesmo a fé em si parece ter sumido. E o que sobra é um silêncio pesado, incômodo, quase insuportável. Mas é nesse silêncio que algo começa a nascer. Algo que não nasce no ruído. Algo que não floresce no excesso. O que parece fraqueza, Pambo, às vezes, é apenas um dom incubado, esperando o ambiente certo para emergir. Você acredita que perdeu tudo, mas o que perdeu foram distrações. O que ficou é o essencial. O que permaneceu é o que sempre esteve ali, mas você não via, porque estava ocupado demais tentando agradar, tentando ser útil, tentando ser amado. E agora, na ausência, a verdade começa a aparecer, fraca, sutil, como uma brisa, mas se você escutar, ela te transforma. Existe uma frequência que só se acessa na ausência. É uma vibração que não se impõe. Ela emana. Quando você para de procurar respostas no outro, você se torna canal. E é nesse estado que dons esquecidos, vozes antigas e verdades profundas começam a emergir. Carl Jung chamava isso de processo de individuação. O momento em que a alma, enfim, começa a se lembrar de quem é. Uma prática ancestral, mas ainda viva, pode te ajudar nesse processo. A escrita automática. Não com a intenção de criar algo bonito ou coerente, mas com a intenção de deixar sua sombra falar. Ao acordar, antes de qualquer estímulo externo, escreva 3 páginas, sem filtro, sem censura. Deixe sua alma se revelar pela tinta. Você ficará surpreso com o que emerge, com o que estava guardado, com o que sempre foi seu, mas estava encoberto pelo barulho do mundo. O que você chama de fraqueza, hoje pode ser o berço da sua verdadeira força. A solitude é a câmara onde o poder é refinado, onde a voz interior, antes tímida, ganha firmeza, e quando ela desperta, tudo muda, porque você já não vive mais para ser ouvido, você vive para expressar o que precisa ser dito, mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém esteja ali, porque agora você voltou para si, e isso é dom.
Isso é força. Isso é renascimento. A solitude realinha seu campo magnético. Você tenta, se doa, espera ser visto, mas quanto mais deseja ser notado, mais invisível parece se tornar. E isso machuca, porque no fundo, o que você quer é simples: ser reconhecido, ser escolhido. Mas existe um paradoxo que poucos entendem. Quanto mais você vibra a urgência de ser amado, mais você repele o amor real. Porque presença que implora não atrai, ela afasta. Existe uma lei silenciosa que rege os encontros profundos, a lei da atração, mas não como venderam para você, não como desejo que grita, e sim como estado interno que emana. Quando você vibra carência, atrai relações que confirmam a sua escassez. Quando você vibra completude, começa a atrair espelhos que reconhecem sua presença. Não porque você precisa, mas porque você é. E essa mudança, essa virada energética, só acontece quando você escolhe parar de buscar, parar de implorar, parar de se perder tentando ser amado. Quando você se senta em si, firme, silencioso, inteiro, é aí que o campo muda, é aí que o seu magnetismo se transforma. E você já não precisa mais provar nada, você simplesmente é. E isso basta. Uma prática visual pode ser chave nesse momento. Imagine-se como uma fortaleza, uma construção antiga, sólida, no alto de uma montanha. Ao redor, silêncio. Dentro, luz. Você não está trancado, você está centrado. O mundo pode até te visitar, mas não te abala, porque o seu eixo já não depende da validação alheia. Ele nasce de dentro. A solitude, quando vivida com consciência, não te isola, te fortalece. Ela purifica suas intenções, alinha sua vibração, transforma sua presença. Você deixa de ser um homem que busca amor e se torna um homem que carrega amor. E essa diferença muda tudo, porque o mundo reconhece, porque a alma sente e porque você, finalmente, se tornou sua própria casa. O monge que desceu do topo da montanha. Durante anos, ele viveu em silêncio. Nenhum aplauso, nenhuma companhia, nenhum reflexo externo que confirmasse seu valor. Só o vento, só o frio, só o som da própria respiração ecoando nas paredes do nada. Mas foi ali, na mais absoluta ausência, que ele encontrou algo que o mundo nunca poderia lhe dar. Presença. Não a presença performática que busca atenção, mas a presença que nasce quando você suporta a si mesmo sem querer escapar. Quando esse monge desceu, ele não precisou dizer nada. Sua presença falava, calava, transformava, porque ali estava um homem que já não dependia do olhar do outro para existir. Um homem que havia se tornado uno com sua própria verdade. E isso carrega uma força que não pode ser ensinada. Só pode ser atravessada. Essa história não é uma lenda, é um espelho para você, que hoje sente como se estivesse sendo arrancado de tudo. Mas talvez o que está acontecendo não seja uma queda, seja um chamado. Um chamado para subir a sua própria montanha, para silenciar o mundo, para confrontar seus próprios fantasmas, para descobrir, enfim, que você nunca precisou ser visto para existir. Só precisava parar de fugir. Schopenhauer disse que a dor da solidão é o preço da liberdade, e ele estava certo. A maioria prefere a companhia da mediocridade ao invés do silêncio da verdade. Mas há os poucos, os raros, os que aceitam pagar o preço. E esses, quando voltam ao mundo, não são mais os mesmos, porque carregam em si uma força que ninguém pode tirar. A força de quem passou pela ausência e voltou inteiro. A força de quem enfrentou a si e saiu vivo. A força de quem, agora, simplesmente é. O caminho solitário do autêntico. Ser um com o silêncio é ser imbatível. Há um ponto na jornada em que não há mais retorno. Um ponto em que você já não cabe mais nos lugares antigos. Já não consegue mais fingir que está tudo bem. Já não suporta mais os ruídos do mundo nem as próprias máscaras. E nesse ponto, você percebe que não está sozinho por acaso. Está sozinho porque sua alma te chamou para voltar. Voltar não para o passado, mas para si. Carl Jung
dizia que ninguém se torna inteiro na multidão. A individuação exige solidão, exige atravessar desertos internos, encarar feridas abertas, silenciar barulhos ancestrais. É nesse território árido que você encontra a própria sombra, e não para destruí-la, mas para integrá-la, porque só quem abraça o que tem medo de sentir conquista o poder de se tornar inteiro. Schopenhauer afirmava que o sofrimento da solidão é preferível à companhia da mediocridade, e ele sabia o que dizia. Porque há um tipo de solidão que não isola, liberta. Ela te separa não das pessoas, mas da ilusão de que você precisa delas para existir. E nesse espaço limpo, duro, mas verdadeiro, você começa a sentir algo novo. Um tipo de paz que não vem do outro, que não depende de resposta, de mensagem, de presença externa. Vem do centro, do seu centro. A grande revelação é essa. Sua força nunca veio de quem ficou, de quem te aplaudiu, de quem te amou. Sua força vem do que você encara quando ninguém te observa, do que você sente quando tudo silencia, do que você aceita quando já não há mais distração. É nesse ponto que você renasce, que você se torna, que você, enfim, se encontra. Então, agora, não fuja. Abrace o silêncio, não como castigo, mas como código. Um código oculto, um portal invisível que te reconecta ao que você sempre foi antes do mundo te ensinar a se abandonar. Porque quem se torna um com o próprio silêncio, esse ninguém tira do eixo. Esse ninguém quebra. Esse é imbatível. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade dessas palavras. Então, me ajude com um gesto simples, mas poderoso. Inscreva-se no canal e nos comentários escreva apenas: eu me tornei um com meu silêncio. Somente quem assistiu até o final vai entender. Os fracos ficarão confusos. Os fortes saberão exatamente do que estamos falando.